Olá, amigos e amigas do campo e da cidade, sejam muito bem-vindos a mais um Horizonte Agrocast. Este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural. Eu sou o jornalista Guilherme Bic e falo hoje dos estúdios da TV Santa Maria, neste que é o episódio número 49 do Horizonte Agrocast. Falta apenas um episódio para chegarmos ao número 50 do Horizonte Agrocast. E antes de mais nada, então, eu quero cumprimentar o nosso anfitrião, Pedro Rocha Marques. Tudo bem, Pedro? Olá, tudo bem, Guilherme? Um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Em homenagem aos nossos convidados que estão no Uruguai, buenos dias, buenas tardes e buenas noites. Vai ser uma honra muito grande a gente poder conversar hoje. E devagarinho nós vamos contando como é que esse episódio foi construído na hora de contextualização dos convidados, que eu acho que é bem interessante. E estamos começando o primeiro episódio que estamos gravando em 2026 e não poderia ser da melhor forma, porque estamos entrando num país que tanto admiramos e temos um carinho muito grande, que é o nosso querido Uruguai. Vamos em frente, Guilherme, e esse episódio tenho certeza que vai ser um divisor de águas dentro do Horizonte Agrocast e vai ampliar os horizontes de muitas pessoas que escutam e aprofundar o conhecimento, porque as duas pessoas que estão conosco, uma um pouco mais jovem, mas com muita experiência, e um já não tão jovem, mas muito experiente e com alma de jovem pelo ritmo de trabalho que já tem. Então vai ser uma honra muito grande a gente poder conversar e certeza, é uma honra. Eu chego a estar arrepiado com esse episódio, que vai ser algo bom demais mesmo. Vamos lá, meu amigo. É isso aí. E vocês que estão em casa já viram, né? A tela hoje está cheia, não tem espaço para mais nada. A tela está completa porque temos 4 pessoas, 2 convidados especiais. Um deles, o convidado especial de hoje, Fábio Montossi, com quem vamos fazer esse episódio do Campo Natural ao Mundo, o papel do Uruguai em aportar proteína de qualidade, e a nossa convidada especial também, a Fernanda Gomes Mugen. Muito bem-vindos os dois, Fábio, Fernanda, sejam muito bem-vindos ao Horizonte Agrocast e obrigado por atender esse convite aí, além fronteiras, aqui no Horizonte Agrocast. Perfeito, uma honra para nós esse convite, minha segunda vez aqui no episódio, né, em mais um episódio, e muito bom poder estar aqui contribuindo um pouquinho, contando uma perspectiva de muito perto do Brasil, né, estamos falando aqui diretamente de Taquarembó, 100 e poucos quilômetros da nossa fronteira, então estamos muito próximos. Como sou brasileira, vou falar em português, e estou aqui com o meu lado, né, um pesquisador icônico do nosso instituto, o Fábio. Então, dá o nosso bom dia, boa tarde, boa noite, né? Buenos dias, buenas tardes y buenas noches, como dice o Pedro. Bueno, primero que nada, les voy a decir que voy a hablar en español, lo siento, capaz que uso alguna palabra en portugués, pero les agradezco mucho y bueno, además un placer estar hablando de pasto, ganadería y gente, que la gente, por suerte, en la frontera, las divisorias no son tan claras, se cruzan. De hecho, la tenemos acá, Fernanda, trabajando en Uruguay para nosotros. Perfeito. Não há problema. Cortou muito a fronteira, não? Exacto. No hay problema. Hablando despacito, todos compreendemos, será um muito lindo episódio. E é o máximo que eu consigo até aqui. Bom, então antes da gente começar, eu vou cumprimentar aqui os nossos patrocinadores, os nossos apoiadores que estarão conosco ainda em 2026, o episódio 49 do Horizonte Agrocast, em nome da Pecuária PRM. Então eu quero agradecer a Diamajur Distribuidora, com logística própria de mais de 5.000 produtos nas linhas agropecuária, veterinária, pet e agrícola para os 3 estados do sul. Frigorífico Pinhal dos irmãos Salvati Limitada de Santo Augusto atua no setor de açougues e frigoríficos. Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, com lojas físicas em Uruguaiana, Alegrete, Quaraí, Rosário do Sul, São Borja e Santana do Livramento, com entrega em todo o Brasil. Accelerated Genetics, há 27 anos no mercado nacional, comercializando sêmen bovino nacional e importado, além de material de inseminação artificial. Ouro Fino Saúde Animal, reimaginando a saúde animal.
Agropecuária Moresco, há 30 anos plantando confiança e colhendo resultados, fábrica de rações, concentrados, núcleos e sais minerais. MSD Saúde Animal, que tem como propósito melhorar o bem-estar das pessoas e a saúde dos animais. E, claro, Veterinária Marca e Sinal, solução do pet ao pasto. Nosso maior patrimônio é a satisfação do cliente. Deita aqui, mas com entrega em toda a fronteira oeste. Contato permanente com os proprietários Paulo e Sérgio. Vamos então começar o nosso Horizonte Agrocast, ele que tem episódio toda quinta-feira, episódio inédito no YouTube da Pecuária PRM, no Spotify do Horizonte Agrocast, no canal 19 da Claro Net, ou seja, no canal da TV Santa Maria, também em todos os sistemas de IPTV aqui do coração do Rio Grande. E além disso, não esquecer também de seguir o Instagram do Horizonte Agrocast e também o TikTok, que é onde a gente coloca os cortes, os fragmentos, aquilo que de mais destaque teve durante o episódio. Do campo natural ao mundo, o papel do Uruguai em aportar proteína de qualidade. Por favor, Pedro, o pessoal que está em casa já está acostumado, trace o caminho da nossa conversa. Explique por que a escolha deste tema para a gente começar 2026. Beleza. Antes de justificar o porquê dos convidados e o porquê do assunto, do tema, é importante contar uma historinha eu entrei em contato com a Fernanda e, Fernanda, vamos conversar um pouco sobre o Uruguai e poder, faz horas que eu dentro entre a lista de assuntos que a gente queria abordar aqui no Horizonte Agrocast era dar uma viajada pelo nosso Mercosul, né? Viajar, escutar, conhecer melhor a pecuária do Uruguai, a pecuária da Argentina, a pecuária do Paraguai. E aí a Fernanda, estando lá no INEA, consultei-a e ela, como sempre, me surpreende sempre positivamente, convidou e indicou o nome do Fábio, que é uma referência e em relação a toda a sua trajetória na pecuária de corte. E aí esse episódio, né, ele surge para a gente poder conhecer o Fábio, conhecer. E a Fernanda, por já estar, acho que já completou um ano no Uruguai, e, efetivamente, Fernanda, ainda não? Sim, 1 ano e 3 meses. Olha aí, errei por 3 meses. Então, com isso, ela vai intermediar também, vai ser uma participação especial nesse programa. Então, vocês estão acostumados normalmente com um convidado e esse molde fica legal porque ela vai nos ajudar nesse bate-papo. Bom, por que conhecer o Uruguai, né? Por que conhecer melhor o Uruguai? Primeiro, porque nós todos somos gaúchos e temos uma simpatia muito grande pelo povo uruguaio. E mais, todo esse case, né, de sucesso que o Uruguai tem, essa paixão ganadeira que os uruguaios têm, e isso a gente conversando com alguém que fez e faz e ajuda a fazer a pecuária uruguaia com tanto crescimento, tanto sucesso e tanta solidez nesse trabalho, né? O trabalho do Uruguai, ele é um trabalho muito constante, sólido, e isso, assim, eu não vivo no Uruguai, mas acompanho e tive oportunidades de ir para o Uruguai, conhecer o INAC, fazer alguns trabalhos junto com o professor Júlio Barcelos, de ficar de 15 a 20 dias dentro do Uruguai. Então, isso só reforçou o que a gente escuta, né, de quão ganadeiro é esse país, do quanto eles vivem essa pecuária. E acho que é importante a gente conhecer isso, que tem muitas semelhanças com o nosso estado, Rio Grande do Sul, e é muito importante a gente poder conhecer melhor os nossos vizinhos e bons vizinhos como eles o são. Então, tenho certeza, Guilherme, que vai ser um bate-papo muito interessante, e estando com pessoas que têm conhecimento, são pessoas de valor, a forma que vão explorar esse conhecimento, eu tenho certeza que vai abrilhantar e seguir a tendência do nosso Horizonte Agrocast, que as pessoas, mas não tinha noção que o Uruguai era dessa forma, eu não sabia que o Uruguai produzia assim. A partir disso vai acontecer o quê? Ampliar os horizontes sobre o país Uruguai, e é o objetivo de que a gente passe a desmistificar muita coisa que a gente não conhece, trazendo pessoas que conhecem muito bem esse assunto. Portanto, Guilherme, passa a bola para ti para poder relatar o currículo desses dois, que tivemos que resumir por respeito ao tempo dos convidados, senão acho que só
o tempo do podcast seria o currículo do Fábio. Então, agora, fica à vontade para falar e depois a gente entra nesse bate-papo, porque eu estou mais que ansioso para fazer uma série de perguntas. Isso aí, vamos então conhecer os nossos convidados de hoje, conhecer seus currículos principalmente, né? Só fazer uma perguntinha, Fábio Montossi ou Montossi? Qual seria a forma correta de pronunciar? Montossi. Perfeito, Montossi. então... Respeitando o italiano, Montossi, perfeito. Então, Fábio Montossi é engenheiro agrônomo pela Universidade da República do Uruguai e é doutor pela Massey University da Nova Zelândia. Atuou por décadas no Instituto Nacional de Investigação Agropecuária do Uruguai, onde já exerceu a função de diretor nacional e liderou programas estratégicos ligados à produção animal, carne, lã e sistemas pastoris. É considerado uma referência internacional em pecuária baseada em pastagens e na integração entre ciência, produção e tomada de decisão. E aí, claro, hoje um pouquinho diferente. Nós temos mais um currículo da nossa outra convidada especial, Fernanda Gomes Mugen. É engenheira agrônoma, mestre e doutora em zootecnia pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Atualmente é coordenadora da área de pastagens e forragens do INEA, do Uruguai. Possui experiência internacional na Nova Zelândia, Paraguai, França e Estados Unidos, atuando em projetos nacionais e internacionais junto a produtores e consultores. Mais uma vez, sejam bem-vindos então ao Horizonte Agrocast, os nossos convidados de hoje, Fábio Montossi e Fernanda Gomes Mugen. E aí, Pedro, como tu estava ansioso, eu não vou fazer mais nenhuma enrolação, vou devolver para ti para fazer então a primeira pergunta e começar aí a nossa conversa. Beleza, eu vou abrindo um parênteses, quem quiser conhecer melhor a Fernanda, como ela disse, é a segunda participação dela aqui no Horizonte Agrocast. Tem um episódio já gravado com a Fernanda, foi muito legal esse episódio, então depois a gente vai colocar aqui na descrição o episódio no qual ela participou, e aí foi um bate-papo muito legal, e baseado nisso agora, Fábio, gostaríamos que a gente acredita dentro do Horizonte Agrocast que antes da gente entrar no tema específico, a gente gosta de conhecer a trajetória pessoal e profissional do convidado, contado por ele, e alguns conforme ele vai contando a sua trajetória pessoal e profissional, seguramente vão surgir alguns aprendizados que se teve nessa trajetória, e a nossa audiência pode aprender também com esses aprendizados que tu tiveste desde a tua graduação, né, desde quando começaste na Universidade da República, até depois fazendo a sua maestria e o doutorado. Então, gostaríamos de te ouvir. Conta um pouco aí onde nasceste, um pouco da tua trajetória pessoal e profissional, por que o Fábio se encantou tanto por trabalhar com ganadería. Bien. Yo nací en Maldonado, Punta del Este, bien perto de Punta del Este, y después, joven, me fui al litoral oeste de Uruguay, donde está la agricultura uruguaya, y después volví a Montevideo a hacer mi carrera de ingeniero agrónomo y tuve la suerte de conseguir una tesis en lechería, ¿tá? Y ahí hice mi tesis de lechería y tuve la suerte también de que ocurrió un llamado a cargos dentro. En aquel momento el INEA no era lo que soy, todavía estamos en el sector público y tuve la suerte de ser contratado y que se creó en línea y al año siguiente ya estaba viajando a Nueva Zelanda a hacer mi posgrado, ¿tá? Y después de eso, estaba terminando mi posgrado y me dijeron, usted no vuelve al sur de Uruguay, usted vuelve al norte contra la frontera con Brasil porque hay que desarrollar el área ganadera de Uruguay, ¿tá? Y ahí, bueno, y he tenido sabáticos en Estados Unidos, de nuevo en Nueva Zelanda, y he viajado bastante, he hecho consultorías. Y bueno, durante todo ese proceso, capaz que lo que más me preocupó es entender la lógica del productor y que mi trabajo terminara generando un beneficio al productor, ¿tá? Tuve la suerte de que en ese momento Línea cambió la manera de trabajar, de dejar de ser público a derecho público no estatal, y tuve la suerte de
desarrollar mi carrera en ese ambiente donde nos miden por los resultados, nos miden por el impacto que generamos, y no solamente, digamos, por escribir artículos científicos que son parte de nuestro trabajo, pero tenemos que generar beneficios para el productor. Bueno, ese es mi ambiente de trabajo y siempre me gusta desafiarme, esa es la palabra. Me gusta desafiarme con nuevos desafíos, cosas nuevas y sobre todo entender la lógica de la ciencia, la tecnología y el mercado. Y entre medio, el productor que toma decisiones. Perfeito, perfeito. E quando entraste no INEA, Fábio? Yo entré en el año 1991, ¿tá? Ya voy para más de 3 décadas acá adentro. Perfeito, perfeito. E comentar sobre a questão de linha ter mudado, né, de ser somente público para ser público-privado. Pode explicar para a nossa audiência, por favor, como que é essa organização do INEA? O produtor, ele está no corpo diretivo, opina sobre as linhas de trabalho do INEA. Pode explicar um pouco que, para vocês que já estão no INEA, acredito que seja algo muito tranquilo de explicar, mas para nós que não estamos aí, temos muita curiosidade de saber como funciona, por favor. La situación que llegó antes de INEA se llamaba CIAP, Centro de Investigación Alberto Berger, que era un alemán que marcó mucho la pesquisa aquí en Uruguay, y era 100% público. En ese momento había erosión de recursos humanos, no había recursos para hacer investigación, prácticamente el presupuesto se gastaba en salarios, más del 90%, no se estaba generando impacto, excepto en algunos sectores de Uruguay. Sí había experiencias positivas de trabajo en conjunto entre el sector público y privado, y el modelo más claro era el arrocero. Entonces, aunque parezca mentira, el gen que hace nacer el INEA fueron los propios investigadores que fueron a hacer propuestas a las asociaciones de productores, fueron a hablar con los diputados, fueron a hablar con los senadores. Fue un trabajo de 2 o 3 años para finalmente llegar a crear el INEA. El INEA es cofinanciado por productores y el Estado. El sistema funciona así. Cada vez que un productor uruguayo vende carne, leche, lo que sea, cualquier cultivo, el 4 por 1000 de lo que vende se retiene para financiar al INEA. Y el Estado, por ley, tiene o debería tener que darle $1 por $1. ¿Tá? Eso cambió radicalmente la pesquisa en Uruguay, porque además de aumentar varias veces el presupuesto, también es cogobernado con productores y el Estado. El Estado, los distintos gobiernos desde aquella época hasta ahora, designan el presidente y el vicepresidente. Y los productores, que son 4 gremiales y una organización, eligen sus representantes. Y esos representantes son convalidados por el presidente de la República y digamos por todo su gabinete, y esos actores cogobiernan y cofinancian a la organización. O sea, nuestro contrato es un contrato privado y va ligado a el logro o no logro de los resultados. Eso cambió radicalmente la manera de hacer pesquisa en Uruguay. Muito interessante, muito interessante. Agrego, Pedro, que este modelo solamente en toda Latinoamérica, el único modelo que existe en toda Latinoamérica es este. Lo digo con propiedad porque he tenido la suerte de hacer consultoría en distintas partes de Latinoamérica. Podés tener situaciones donde los productores ponen plata para apoyar la pesquisa, pero no están en la gobernanza. O están en la gobernanza, pero no ponen plata, como es el caso de Argentina, directamente en el instituto, ¿no?
O sea que el único modelo de cofinanciamiento y cogobernanza en toda América Latina es el INIA, ¿no? Em que ano começou essa governança? Em que ano? Empezó la ley se firma en uno de los gobiernos de Sanguinetti, pero finalmente es implementado en línea en un gobierno blanco de Luis Alberto Lacalle Herrera, el padre del último presidente, el anterior presidente de Uruguay. ¿Eso hace cuántos años más o menos? Y estamos hablando a esta altura, desde que se implementa, estamos hablando de 36 años. Casi 4 décadas. Mucho tiempo, ¿no? Va. Mucho tiempo. Sí. Lo bueno es que durante ese proceso, digamos, uno tiene que mostrar los resultados. Y bueno, además de la opinión que el INIA consigue a través de encuestas de qué está pensando antes eran solo los productores, después fue en los productores y la sociedad, hay encuestas de satisfacción, pero también hay otra cosa que me parece que es fundamental, es evaluaciones económicas, econométricas, de qué impacto tiene cada dólar que invierte la sociedad uruguaya y el productor en particular y cuánto retorno tiene eso. Ya llevamos 2 estudios de ese tipo y bueno, han dado entre 16 a 23 dólares por cada dólar que invierte la sociedad uruguaya en INIA. ¿Eso quiere decir que somos CRA? No somos CRA, tenemos muchas cosas para mejorar y mejorar nuestra eficiencia, mejorar nuestro impacto, pero eso es clave. Porque si no pasa el tiempo y uno dice que es bueno, pero no es suficiente. El que tiene que decir si sos bueno y estás generando impacto es el cliente final, en este caso el productor, y ahora no solo el productor, es la propia sociedad que pone recursos para financiar a línea, ¿no? Sim, muito interessante. E quais são as linhas de produção do INIA, né? Quais são as linhas, como ele está organizado geograficamente dentro do Uruguai? Mirá, INIA tiene 5 estaciones experimentales. Ganadería se hace prácticamente en todas, diría yo, ganadería de leche, ganadería vacuna, etcétera, pero las más fuertes desde el punto de vista de producción ganadera están centradas en el norte y el este del Uruguay. Ahora, el área de la cual es encargada esta señora acá, las pasturas se hacen en todo el Uruguay porque somos pastoriles y bueno, y estamos organizados por sistemas productivos, por ejemplo, agrícola ganadero, ganadero extensivo, sistemas lecheros, sistemas forestal, arroz, ganadería. Exacto. Y después tenemos áreas transversales donde se organiza la pesquisa. ¿Dónde está? A ver, contale vos eso. Pasturas. Então, são 6 sistemas de produção, não? Fala em português, e as áreas temáticas, as áreas são transversais. Por exemplo, a parte econômica, qualquer sistema produtivo precisa a parte econômica. Pastagem é a base da leiteria, é a base da ganaderia, a base, né, interactua com arroz, né, nos sistemas de rotação com arroz, nos sistemas de rotação com agricultura, nos sistemas, inclusive, com florestação, não? A gente tem a parte tanto de silvopastoril, quanto a parte de recuperação, né, depois de cortar as áreas de madeira, a gente também tem pesquisa nessa área. Então, pastagens, né, que é a área que eu estou, interactua com todos os sistemas. Então, a gente tem um sistema aqui bastante interessante, bastante novo também dentro do próprio INIA, onde a gente é forçado de uma forma muito boa a interagir entre os diretores, né, entre os coordenadores e pensar junto, né, aos sistemas produtivos todos os encaixes das áreas. Daí tem biotecnologia, então toda a parte de melhoramento, que tem melhoramento de árvores, melhoramento de animais, de pastagens, de grãos, toda essa área é transversal. Depois, então, né, temos várias áreas, a parte toda
de tecnologias, então são várias áreas, a parte ambiental, né, também é transversal, todos os sistemas produtivos têm que ter um cuidado ambiental. Então, a gente tem esse esquema de funcionamento, né, geral da pesquisa. E, além disso, a gente ainda tem uma plataforma de longa duração, de largo prazo, que se chama aqui, né, que eu acho também uma coisa bem interessante do INE, isso está consolidado. Então, toda a experimentação de longo prazo, ela tem também uma coordenação e uma organização para se ter recursos sustenidos, né, mantidos a longo prazo. Então, uma visão de que a gente precisa pensar num futuro, e um futuro que se dá em décadas, né, e não no curto prazo. Então, acho bem interessante essa estrutura, né, essa é o atual funcionamento do INE. En cierta manera, Pedro, trata de imitar un productor pecuarista, ¿no? No tiene las pastallas por un lado o cultivos por el otro, ganado. Es un sistema productivo, ¿no? Entonces, los desafíos nuestros es funcionar y dar respuesta a los sistemas productivos, no a una disciplina aislada o no a solamente una cadena de valor productiva, sino a todo, integrado, ¿no? Não, assim, eu creio que é muito lógico e coerente, porque o que acontece, quando estavas falando de medir o impacto, né, de cada $1 investido, gerou 23 a 26 retornados para o produtor, a primeira dúvida que me surgiu e perguntar era a questão de, bom, mas como é feito esse estudo? Porque a gente sabe que um sistema baseado em um sistema ganadeiro, ele não é algo que dá um resultado em um ano, né? E muito menos os estudos, as pesquisas, as investigações, também é algo de largo prazo, como a Fernanda falou, de longo prazo em português, e precisa, quem está aportando esse recurso, né, que são os produtores e principalmente o governo também, ele precisa ter a noção de que é algo que faz parte do ciclo produtivo, né? Em virtude disso, essas avaliações de retorno do capital investido, ela ocorre de quanto em quanto tempo que é feito esse cálculo e de quanto tempo se define, vamos dizer, não sei se são eixos ou diretrizes principais para dizer, em pasto, em parte de pastura, vamos estudar tais variedades mais resistentes, por exemplo, a déficit hídrico. Como é que se define essas diretrizes? Quando se define essas diretrizes e de quanto em quanto tempo é feita a avaliação do retorno econômico desse capital investido? Sim, por favor. Normalmente estos estudios tenés que esperar a 20 a 30 años, primero. Segundo, es una metodología econométrica pesada y lo más importante es que lo tiene que hacer un organismo independiente, ¿tá? Que tiene que ser gente que no pertenezca al instituto y que dé las garantías para que no solo por su expertise y su conocimiento profesional lo hagan bien, sino también que haya total independencia en la evaluación. Y donde, en cierta manera, se hace una evaluación de todo el instituto, pero también a veces se ponen focos que han ido cambiando en el tiempo, ya llevamos 2, en atacar algún sistema productivo o algún foco en alguna cadena de valor, específicamente aquellas o que son de mayor relevancia económica o aquellas que uno está pensando que no se está generando el rédito que debería generarse. Esa es un poco la historia. El tema del mejoramiento genético, capaz, Fernanda, contarle, porque el mejoramiento genético es el ADN de INEA. Capaz que se conoce más por la historia del trigo, cómo estamos involucrados en la cebada. Pero lo más importante son las pasturas. Y algo que no se sabe es que todo el mejoramiento genético animal de INEA, el INEA pasa por INEA, ¿está? Por supuesto, INEA con otras organizaciones, pero es clave y eso también podemos charlar después, pero capaz de contar lo de pastura. Perfeito. Explicar também um pouco, o Pedro perguntou as definições, né? O Instituto tem um plano estratégico institucional a cada 5 anos.
Então, se consulta, nesse ano passado a gente estava montando o plano, então agora 26 até 2030 a gente tem um plano, né? Isso é acordado, foram consultadas 500 pessoas, foram feitas uma série de reuniões, de workshops, e aí se define para onde que a gente vai ir, né? O que a gente vai fazer, o que a gente não vai fazer em termos gerais, né? Esse olhar está definido aí nesse plano estratégico que a gente tem que seguir. Dentro desse plano existem, então, os sistemas, as áreas, como a gente comentou, e dentro de pasturas, justamente em contato com o melhoramento, a gente tem o ADN, que ele fala, que em português é DNA, né? No DNA do INEA está toda essa parte do melhoramento da seleção. Hoje o INEA tem mais de 50 cultivares em pasturas, né? Alguns deles, a maioria deles ainda está registrado e é licenciado, né? Mas a gente já tem 18 cultivares públicos, então de uso já comum, muito comum, La Estanzuela 284, são umas eventos, né? Que, por exemplo, né? Que estão no Brasil, inclusive. A gente tem um convênio muito importante desde 2008, né? Com empresas onde a gente co-desenvolve, né, constrói junto as tecnologias, os cultivares, junto com as empresas. Então, é muito interessante a forma com que isso se conecta diretamente, porque o produtor, hoje, quando ele compra uma bolsa, né, um saco de semente, está ali a genética INEA identificado junto, né, com os nossos respectivos acordos que a gente tem com diferentes empresas e diferentes licenciatários que vão estar colocando a nossa genética, que hoje, anualmente, está em torno de mais de 1 milhão de hectares, né? Pensando no tamanho do país. E pensando que 60% aqui é campo nativo, né? Então, toda essa área de agricultura, de rotação com arroz e sistemas pecuários, né, que usam genética, grande parte desse market share, né, é ocupado hoje pelas variedades ou abertas já, né, de domínio público, ou as cultivares onde tem o que eles aqui chamam regalias, que são os royalties, né, que voltam para o Instituto para fortalecer ainda mais, né, esse contínuo, né, da gente estar ofertando gramíneas, leguminosas, né, anuais, perenes, é uma diversidade bem importante. E talvez, Pedro, para deixar, né, eu sei que tu coloca depois alguma coisa de referências, né, tem o catálogo de forrageiras, se colocar isso INEA, né, na internet, ali tem todos os cultivares, ali tem todas as informações. Então, se alguém quiser saber cada um deles, porque tem várias especificidades, né, tá tudo online. Y contarle cuánto es el porcentaje de INEA en todo el mercado, porque es importante. Depende a variedade, o market share nosso, ele varia bastante conforme cada uma das espécies, claro, né? E isso varia todos os anos também. Então, a gente tem reportes. O legal é que aqui é um país muito sério no mercado de forrageiras. A bolsa branca, que eles chamam, que é, né, o nosso saco branco, é muito mal visto aqui. Então, é muito fiscalizado. O pessoal usa semente de qualidade, né, com procedência. Então, é muito legal, porque isso nos permite ter as estatísticas de vendas, de comercialização, de uso, de aumento, de diminuição de cada um dos cultivares, de cada um. E então a gente tem muito esse controle, esse cuidado, né, com os números e ver, né, o progresso da genética ao longo dos anos. É bem interessante. Há 10 anos atrás era 500 mil de hectares, então isso está evoluindo, a gente está cada vez em mais áreas, né, e fazendo colaborações mais frutíferas e tendo o impacto que o Fábio comentou. É muito legal a questão de como essa conversa ocorre na questão de um instituto de investigação agropecuária, ou seja, um instituto de pesquisa, né? Ele está muito livre para conversar, seja para entregar o resultado do seu estudo para a sociedade e, ao mesmo tempo, para que o que já se investigou a sociedade possa usar e que se comercialize, né? Então, ou seja, essas sementes forrageiras, se possa ser comercializada, se faça parceria com empresas, isso me passa uma sensação de um movimento e de um organismo vivo muito saudável, né? Porque a gente aqui no Brasil ainda, eu acho que tem um perfil para melhorar essa questão, né? E a gente sabe o quanto é importante ter essa sinergia, né? Porque, queira ou não, o setor público não tem a agilidade e a energia que um setor privado pode ter, e quando
esses dois conversam, cada um motiva, né? É uma sinergia muito positiva e ela é de ver a gente conversar e entender algo que está andando muito bem e há muito tempo, que é muito legal. A veces alguien puede decir que puede haber contradicciones entre objetivos. Y te voy a dar un ejemplo de esto. Desarrollar una variedad lleva mucho tiempo y mucha inversión. Entonces, uno de los secretos es que tenga además de las ventajas productivas, que tenga buena producción de semente, ¿tá? Para que sea fácilmente multiplicable. Y sobre todo, que tenga tenga un potencial de mercado muy grande. ¿Y qué pasa? Hay especies, sobre todo aquellas que se tienen que adaptar a suelos muy superficiales, o variedades, mejor dicho, especies de campo natural que lleva mucho tiempo desarrollar, como son los papalus, ¿no? Etcétera, o leguminosas para campo natural que llevan mucho tiempo de mejorar. Bueno, esas las agarra línea como desafío, porque el sector privado no les interesa tanto porque el rédito no es rápido, ¿tá? Y ahí lo que pasa es que INEA hace el mayor esfuerzo, pero cuando llega a desarrollar esa variedad, la pone a licitar en el mercado y las empresas privadas multiplican ese material. Porque INEA no está preparado para hacer eso, lo tiene que hacer el sector privado. Aunque también participamos en variedad de raigrasa, etc. O sea que esa historia es muy interesante y muy rica porque estamos con empresas que dominan el mercado de la genética y en lugares donde solamente INEA trabaja, haciendo un esfuerzo y muy importante porque la respuesta va a ser a largo plazo. Pero una vez que logras esa respuesta es de altísimo impacto. E é algo que nós que trabalhamos, né, todos nós aqui que trabalhamos no meio agropecuário, é algo que a gente nota que é assim, né? No caso, tem que ter essa paciência, tem o ciclo natural de cada desenvolvimento e na verdade, precisa ir testando bastante para conseguir ter as respostas. Fábio, falamos um pouco do INEA. Eu gostaria Antes disso, eu vou fazer uma pergunta para a Fernanda, que eu acho que aí fecha esse assunto. Fernanda, algo que me questiono e fica à vontade para responder, por que hoje tantos jovens, né, brasileiros, pesquisadores e que fizeram mestrado, doutorado e tal, na parte de forragens, estão adotando o Uruguai, o INEA, como instituições e locais para trabalhar. O que tu, há 1 ano e 3 meses aí, enxerga que é um lugar muito bom de trabalhar, e porque tantos pesquisadores que foram nossos contemporâneos durante o mestrado e doutorado, hoje adotaram o Uruguai como seu país e acredito que estão conseguindo exercer a sua função muito bem lá. Se pudesse comentar um pouco, acho que corrobora com o que o Fábio comentou, e aí para a gente fazer esse fechamento sobre o INEA, e aí depois eu avanço na questão de pirâmide demográfica e a questão de produção de carne, para o Fábio poder nos explicar bem e as pessoas conhecerem bem como é o Uruguai dessa forma de produção, Fernando. Perfeito, Pedro. Acho que são diferentes situações, né, que trouxeram cada um de nós para cá. O INEA hoje tem 700 pessoas em questão de recursos humanos. Então, se a gente comparar com a Embrapa tem 7.000, né? Claro que o Brasil, ele tem dimensões continentais, o que faz sentido na proporção, e aqui, inclusive, é maior a densidade, né, em relação ao número de habitantes. A densidade pesquisador por pessoas, né? O INEA, ele é um instituto que tem uma diversidade, então, assim como temos brasileiros, e claro que a maior parte são uruguaios, naturalmente, tem argentino, né? O nosso diretor atual é argentino, a gente tem
uma complementação aí de lugares de origem, né? Para mim, e acho que para a maioria das pessoas que tu deves conhecer aqui da nossa equipe, né? A Thaís, a Maria Eugênia, pessoas conhecidas aí que tiveram alguma origem dentro da URGS, né? A gente tem o Tiago em Malesas, a gente tem uma série de formações. Para nós, eu acho que é muito natural, por sermos do sul do Brasil, né? A gente acaba se identificando mais com o Uruguai do que com o próprio Brasil tropical, né? O Brasil tropical, ele é mais longe e ele tem outra condição edafoclimática, né? Outra cultura, outro tudo. Então, o Uruguai, como tu bem disse lá no início, né? É um país muito bem visto pelos brasileiros, pelos gaúchos, a gente se sente em casa, a gente toma mate como eles, a gente tem muito mais semelhanças, né? E o INEA, ele tem essas oportunidades, né, sempre que tem alguma contratação, de que pessoas do mundo inteiro se candidatem, né? Nesse exato momento, inclusive, eu estou aqui com um lindo desafio de formar a equipe, né? Então, estávamos com chamados abertos até pouco tempo, e tem gente do mundo inteiro que se interessa, né, se entusiasma por esse modelo, onde a gente está próximo do produtor, onde a gente tem metas, né, a alcançar, onde a gente tem um sistema aí de funcionamento bem interessante, com bastante estrutura, né? Eu estou aqui numa das unidades, onde tem 2 campos experimentais muito grandes, né? O INEA tem 5.000 hectares de experimentação, então tem estrutura, tem apoio, né? É um país estruturado em termos, né, também de organização de dinheiro para pesquisa. A gente também busca fontes externas, então a gente tem todo um ambiente muito interessante. Pasturas para mim é um luxo, porque eu tenho uma equipe grande, né, bastante pesquisadores, bastante temáticas, né, dentro do país inteiro, né, que é um país ganadeiro por excelência, então as pastagens fazem parte do país, o país vive, né, muito de pastagens, então é muito interessante essa conexão. Então, para mim foi natural estar aqui, né, e vir de tão perto, né. Muito legal. Yo podría agregarle, Pedro, que hace aproximadamente 15 años se tomó la decisión de ser agresivo en la búsqueda de talento fuera del ambiente uruguayo, que le llaman headhunting o cacería de talentos. Y bueno, no importaba de dónde vinieran, sino que compartieran la visión del instituto y estuvieran dispuestos a dejarlo mejor. Bueno, y ahí, por suerte, tenemos varias Fernandas dentro del instituto. Não, a Fernanda não é fácil. Para acompanhar essa é fora de série. No mundo não tem muitas, não. Beleza. Bom, Fábio, agora vamos conversar um pouco sobre o Uruguai. Como é que o Uruguai, né, para quem está nos ouvindo, o Uruguai ele se tornou para o Rio Grande do Sul e para países que querem ser exportadores de carne bovina, uma referência, né, dentro do benchmark, uma comparação, um país que teve um plano de Estado, né, não de governo, para fazer que a sua marca país ficasse forte e, com isso, apesar respeitando as suas dimensões, mas focado na excelência e entender cada um dos seus clientes. Em virtude disso, hoje, o valor da tonelada exportada de carne uruguaia, ela tem um valor que descola muito do valor gaúcho e brasileiro, e isso tem muito a ver com esse trabalho, a exemplo do INEA, que já se tornou público-privado há 36 anos. Então, comenta um pouco, assim, uma cronologia de como foi sendo construído isso, que eu acho que também uma das sementes, né, que nós, do Horizonte Agrocast, queremos passar, que todo o trabalho que é feito e construído, seja de uma empresa, porque a gente acaba entrevistando também empreendedores, seja de um negócio, ele não é de uma hora para outra, né? Ele é construído e degrau por degrau até chegar onde chegou. Então, acredito por todo esse tempo que está dentro do INEA, conta um pouco, a gente tem tempo tranquilo para como o Uruguai chegou hoje
em ser, não dá para dizer, mas o Uruguai não é o principal exportador. Não, ele não é o principal exportador, mas a forma na qual ele conseguiu agregar valor à sua produção e a forma que conta essa história em diferentes eventos que a gente tem a oportunidade de participar, eu acho que isso é muito importante. Então, fica à vontade, Fábio, eu creio que é uma história muito interessante a gente ouvir toda essa construção de marca país Uruguai, por favor. Bien. Para mí, Pedro, el momento de quiebre digamos, de la versión nueva de la ganadería empieza cuando Uruguay decide implementar un sistema de trazabilidad individual. Ese fue un quiebre de la ganadería del Uruguay. Rastreabilidad, como le dicen ustedes, ¿no? Para mí esa decisión fue la decisión de comenzar un proceso donde Uruguay apostaba a la calidad más que a la cantidad. Y ese no quiere decir que nos guste producir más, claro que sí, pero queremos ser distintos, ¿no? En el fondo el concepto es, nosotros no queremos vender novillos, nosotros no queremos vender carne ni siquiera, lo que queremos vender es confianza. Eso es lo más importante, vender confianza, ¿está? Producir y exportar confianza. Y la confianza empezó a construirse con la trazabilidad o rastreabilidad individual. Y creo que ese fue el gran acierto y la gran base que generó todas las siguientes olas de diferenciación y agregado de valor que ocurrieron en el Uruguay. Y entender que el concepto de calidad va mutando en el tiempo. No solo es que la carne sea tierna, que tenga buen color y que sea sabrosa y que tenga buen porcentaje de grasa infiltrada, ¿no? Eso es la base. Ahora, la siguiente es que esa carne sea producida y todo el concepto de producción en un ambiente donde uno convive con, ejemplo, el campo natural, lo cuida, el bienestar animal, los temas de ambientales relacionados con las emisiones de gases de efecto estufa, ¿no? Todas esas cosas que en un momento parecían muy lejanas, hoy un pedazo de bife de Uruguay tiene una marca de raza británica, Hereford o Angus. Ese mismo bife tiene otra marca que dice tratamiento de bienestar animal, tiene otra marca que dice que puede ser producida en condiciones ecológicas o en producción natural o en corrales de encierre también, ¿no? Y las últimas versiones son, bueno, que tiene una trazabilidad que permite que por lo menos tenga emisiones o intensidad de emisiones bajas. Entonces, hoy un pedazo de bife uruguayo tiene como 5 o 6 marcas distintas en el momento de que uno lo tiene en la góndola del mercado. Eso es una construcción que yo creo que es colectiva entre el sector público y privado, donde los privados juegan el rol importantísimo de tratar de producir ese producto y colocarlo en el mercado internacional, y institutos como el INAC que tú conoces tratan de promocionar la estrategia país y cada empresa trata de diferenciarse separadamente, sabiendo que esa construcción de país tiene una cierta particularidad, porque las mismas empresas frigoríficas que están en Brasil, están en Uruguay, están en Argentina, están en Australia, están en Estados Unidos. Entonces vos tenés que buscar ese nicho que te diferencie con respecto al resto. Bueno, y ahí es donde Uruguay ha tratado de entrar en el mercado gourmet, por llamarle la etiqueta negra de la carne, bueno, de Black Label. Bueno, ese es un poco el concepto que está atrás de todo eso. Y acá hay un gran desafío. Todos tratamos de hacer lo mismo. Y lo que tratamos de hacer desde parte nuestra es que hay algo fundamental. La credibilidad va con la ciencia y la tecnología. Y eso va enganchado en los procesos de certificación, ¿no?, de productos. Y bueno, ahí tratamos, y es desafiante para institutos como el INAH, de cómo uno
da las garantías científicas y técnicas para que ese proceso tenga más elementos objetivos para decir que lo que decimos que es distinto, realmente es distinto porque lo probó la ciencia. Sim, muito bem. E a questão do esquema, porque eu creio que do sistema, que muita gente conhece já, mas é importante salientar, falaste que um marco foi a rastreabilidade, né? E depois disso, eu creio também que o sistema das caixas negras, né, carras negras, que foi a transparência dessa informação da indústria frigorífica com o produtor. Se o senhor pode discorrer um pouco, quanto tempo depois da rastreabilidade foi criado esse sistema carras negras e quanto isso também mudou a relação produtor frigorífico? Bueno, hay varias cosas que cambiaron, ¿no? Las cajas negras es parte de ella. También puede ser contradictorio, pero no lo es, el decir que Uruguay exporta ganado en pie, cosa que es muy difícil de ver en Brasil, prácticamente insignificante la exportación de ganado en pie. Pero en Uruguay los productores pelearon para que se exportara ganado en pie. De hecho, este año va a ser récord, el año pasado récord, casi 400.000 reses se exportaron, 300.000 y 400.000 se faenaron en corrales de encierre, ¿no? Las cajas negras fueron un mecanismo que encontraron productores frigoríficos y el Estado para dar garantías a todas las partes. Es la manera en la cual uno conoce el rendimiento de su ganado y no debería haber variaciones en el procedimiento por mandar a una empresa o a un frigorífico dentro de una empresa distinta. Eso creo que muestra un grado de madurez de los actores públicos y privados para generar espacios de entendimiento y de dar garantías al negocio. Y para nosotros es un modelo ideal, porque no es lo mismo agregar valor cuando vos podés hacer la trazabilidad desde el ternero hasta el plato del consumidor, esté donde esté, en qué parte del mundo esté. Bueno, ahí claramente, si vos pensás en el diseño de un sistema productivo y de generarle valor diferencial a ese sistema productivo, toda esta plataforma te permite un modelo único como es el uruguayo, que es interesante, ¿no? Porque trazabilidad individual la tiene Nueva Zelanda y la tiene Australia también. Bueno, Australia no todo Australia. Entonces, Uruguay entendió que ese era el camino y bueno, se han ido generando. Ahora están las cajas negras, pero también está el sistema objetivo de tipificación y clasificación de canales, ¿no? Mediante un sistema objetivo, digamos, de imagenología, donde uno sabe cuál es el rendimiento de ese canal y sabe la cobertura de grasa, etc. Ese valor también lo tiene el productor uruguayo. Así que bueno, son muchas cosas que los uruguayos nos cuesta ponernos de acuerdo, pero después que nos ponemos de acuerdo respetamos las reglas de juego, ¿no? Del consenso. Muito legal. E interessante que nisso, né, a gente nota o caminho que foi feito e comentaste na sua fala a questão de que o gosto ou mesmo as preferências do consumidor mudam conforme o tempo, conforme a sociedade muda conforme o tempo, né? E na sua fala ficou muito clara a questão de que vamos dizer, a sociedade ganadeira uruguaia, vamos dizer por assim, que foi entendendo esses movimentos e aí, primeiro quando começaste a falar sobre o Uruguai, não exportamos produto, exportamos confiança. Mas, mais do que o senhor dizer isso, é fazer isso. E como que vamos botar um sinal de iguales, né? O igual, e aí e dizer como é que essa confiança foi construída, né? Rastreabilidade ou traçabilidade, como o senhor falou, sistemas objetivos de comercialização, que é a carne gourmet, né? Uma transparência na informação, ou seja, o produtor que está entregando, né? Ele saber o quanto está rendendo em tempo real esse animal, né? Sim. Então, ou seja, se definiu que se quer exportar confiança,
e que fator seja maior. Ela sendo maior, a marca país fica maior e, por consequência, o país passa a ter uma fluidez na comercialização dos seus produtos e portas abertas aonde esteja. Bom, gerou a demanda. A minha preocupação, como é que está o Uruguai hoje em relação à capacidade produtiva? Porque eu não tenho dúvida que hoje batem na porta do Uruguai para querer comprar carne uruguaia. Como que está hoje a capacidade produtiva do Uruguai e quanto por cento é mercado interno e quanto por cento é mercado externo, por favor? Bueno, mira, el mercado interno es un 20%, pero está saturado. A no ser que tengamos muchas Fernandas y que nos vengan a Uruguay, que fuera de broma, queremos que venga más gente a Uruguay. Tenemos un serio problema, ¿no es cierto? Sí. No, y hay un incentivo claro, ¿no? Hay una atracción, perdão, estou falando espanhol. Tem um incentivo no Uruguai para trazer para pessoas que querem investir aqui, né? Quem traz mais de $500 milhão, né? Tem um benefício fiscal impressionante, ou seja, tem incentivos para atrair pessoas que queiram vir residir e que queiram investir no país, um país muito sólido, né? Uma inflação muito controlada, né? Nada parecida com o do Brasil, né? E a gente tem um desafio muito maior. Aqui é a seriedade essa que o Fábio fala da carne e das garantias e dessa segurança e dessa confiança, que é o tempo que dá, né? O país também oferece para as pessoas. E claro, aí o Fábio está fazendo o link de que a gente precisa mais população, porque é um país com uma população bastante pequena, muito na capital, né? Então o consumo é pequeno pela população ser pequena. Não é que a população coma pouco, aqui se come muita carne, é um dos países do mundo que mais come carne, né? O assado é a cultura, né? A parrilla, essa tradição é maravilhoso para quem gosta de proteína de alta qualidade. É um país que tem uma diversidade e uma oferta, né, de carne maravilhosa, né? As carnicerias aqui são um encanto, ou seja, existe isso, mas realmente a população é pequena e o Fábio está falando aí, dizendo que há portas abertas e realmente há incentivo à residência, né, no país e para atrair gente, porque realmente a população, a demanda interna é totalmente relacionada a isso, né? Mas segue, Fábio, tu ia falar também No, bien, pero está saturada. Estamos consumiendo 100 kilos de carne por persona y por año. Es superior en cualquier parte del mundo. Y de esas 100 kilos, 65 es de carne bovina, ¿no? Ya está saturado, no hay manera. Así que el crecimiento de Uruguay va por aumentar la eficiencia y la producción, y algo que acabamos de tener buenas noticias, que ahí tenemos mucho en común para todos nuestros países del Cono Sur, es mejorar nuestras relaciones en apertura de mercados y baja de aranceles. Que ese es un desafío de Uruguay, y Uruguay no lo puede hacer solo. En un mundo complejo donde se necesitan acuerdos bilaterales o multilaterales. Es una buena noticia el caso del Mercosur con la Unión Europea, y bueno, esos son los lugares. Ahí yo creo que Uruguay todavía bien. Ese es el problema de ser chico, por eso es importante ir con otros países como Brasil a negociar espacios. Entonces, había un amigo que decía, no, pero son todos competencias, depende. En el nuevo espacio, tenemos mucho para ganar estando juntos que separados. Este es un buen ejemplo de lo que está pasando, ¿no? No va a poder Uruguay desarrollar ni Brasil solo un espacio de libre comercio para todas las cosas que tiene hoy con la Unión Europea. Bueno, está difícil, yo sé, porque hay intereses en Europa, en algunos países, pero bueno, esa es la manera de ir. Así que hay un espacio para ganar donde claramente quienes están liderando en esos espacios de libre comercio es Oceanía, ¿no? Que ha logrado acuerdos muy buenos. Bueno, Brasil con su espalda, sus costas, ha logrado espacio también. Sim, Fábio. E seguindo isso, muito interessante, abrindo um parênteses sobre a curva demográfica, que foi que a Fernanda comentou, da questão do Uruguai estimular, o desenvolvimento econômico de um país, né, ele depende de um fator de produção que é a mão de obra.
E o Uruguai, ele veio, é um país que, no caso, veio diminuindo, né, a quantidade de público jovem, ou seja, da natalidade, e, por consequência, hoje, dentro da pirâmide, é um país, no caso, que tem uma parcela de sua população acima dos 60 anos maior do que a população jovem, né? E em virtude disso, isso dificulta a expansão, né? A gente pode ver a China, por exemplo, a China há muito tempo, daí um problema oposto, que precisava de muita comida e estimulou que tivessem no máximo, cada casal tivesse no máximo um filho, né? Hoje eles estão se reavaliando essa medida, mas está muito difícil de eles conseguirem consertar, porque, na verdade, mudou a cabeça do chinês e não é tão fácil assim agora eles voltarem a ter um número maior de filhos, né? Isso ficou bem claro. Mas, Fábio, eu queria te ouvir na questão, assim, o Brasil hoje, né, e o Rio Grande do Sul também, a gente está numa virada de ciclo, ou seja, veio se abatendo muita fêmea, né, se faenando muita fêmea, muita hembra, e em virtude disso, agora a gente está começando a entrar num ciclo de alta. Os Estados Unidos já vem há 2 anos com uma taxa de abate de fêmeas alta, a Austrália vem sofrendo bastante com a parte de incêndio. Como é que está o Uruguai hoje em relação a essa taxa de abate de fêmeas, em relação para saber em que fase do ciclo está o Uruguai hoje? Bien, buenísimo, buena pregunta. Para nosotros el corral de encierre cambió bastante las reglas del juego en la ganadería del Uruguay. Primero eran novillos, ¿tá? Y hoy está creciendo las hembras y en particular las vaquillonas. ¿Está? Y mira qué interesante, por lo menos en nuestra visión y lo que tratamos de hacer es, sería algo que iría en contra del stock, pero existe, no es lo mismo hacer un entore cada 2 años que hacerlo cada 14, 15 meses, y lo que estamos proponiendo nosotros es mejorar la recría post-destete de las terneras y que esa ternera se entore a los 14, 15 meses y la que no da peso termina en un corral de encierre, ¿tá? O termina en un sistema intensivo de engorde a pasto, ¿tá? Y esto no es solamente una propuesta de la pesquisa, que es nuestra, sino que ya hay productores avanzados que tú conoces de FUCREA, que es un grupo de productores avanzados. Venimos de 2, 3 jornadas donde hay un número de productores que están cada vez adaptando más esta tecnología y se dieron las condiciones de mercado para hacerlo. Los precios de ganado, la relación de precio y claramente el crecimiento del corral de encierre donde van esas hembras a ser, digamos, invernadas ahí a mí. Sim, muito interessante, muito interessante. E a questão de la exportação do gado em pé, né? Como que estrutura de rebanho e dentro da estrutura de mercado, aonde impactou essa relação de preço do gado gordo no Uruguai? Buenísimo. Mirá, los productores pelean por eso porque es el precio de referencia, ¿está? Hay un piso que es logrado por ese ternero que tiene 200 a 300 kilos, ¿tá? Y va al Medio Oriente, digamos, vía barco. Y ese es el precio de referencia que siempre hay puja entre el frigorífico y los productores por mantener. Y cada gobierno nuevo que viene se da la discusión, pero hasta ahora la viene ganando los productores, ¿tá? No han cambiado la exportación en pie. De hecho, hubo una presión últimamente que terminó en que Uruguay sigue exportando la misma. De hecho, viene exportando más ganado todavía. Y entonces ahí el desafío nuestro, que está bueno compartirlo con ustedes. De hecho, estamos por terminar un artículo con un colega mío que llamamos 3 millones por 3.000 millones. Voy a decir, 3 millones ¿qué? Uruguay faena 2.400.000 reses por año. Nosotros proponemos llegar a 3 millones de faena.
exportamos 2.500, 2.600 millones de dólares. Queremos exportar 3.000 millones de dólares. Pero el tema no es hacerlo, sino cómo hacerlo. Y qué tendrías que hacer para cambiar la realidad. Y donde tenemos mayores oportunidades es en la ganadería extensiva, pero con un modelo distinto al que veníamos acostumbrados. Y ahí entra el trabajo de Fernando y todo su equipo en tener opciones forrajeras que convivan con el campo nativo, que no lo maten al campo nativo, sino que convivan con el campo nativo. Y bueno, ahí creemos que tenemos espacio para mejorar y mucho. Esto no va en contra del corral de encierre, esto no va en contra de la suplementación, es una mirada integral, pero a su vez, mirá qué interesante. Si vos querés llegar a esos volúmenes, evidentemente tenés que mejorar la productividad y la eficiencia, pero no a cualquier costo, ¿tá? No a cualquier costo. Porque si algo que aprendimos es que el campo nativo no solamente es una cuestión de filosofía, es parte de la estabilidad y la resiliencia del sistema productivo, porque cuando viene una sequía, el único que queda parado y se recupera más rápido es el campo nativo, ¿tá? Entonces, queremos convivir, pero enganchado con el mercado final. Entonces, cuando nosotros proponemos algunas especies, esas especies deberían convivir con el campo natural, ser eficientes en el uso del fósforo, como algunas leguminosas. Si pudieran emitir menos gases de efecto invernadero, estufa, mejor. Si pudieran entrar en los mercados de, llamémosle, de carbono, en orgánico o natural, que sean de fácil manejo para el productor, que no lleven mucha infraestructura, que no tengamos problemas de meteorismo y tantas cosas más. Bueno, ese componente, digamos, se llama leguminosa. Y dentro de la leguminosa, las líneas del lotus, los lotus. Bueno, esse é um trabalho... Em português, contale. Lotus é o cornichão. A gente, no Rio Grande do Sul, tem algumas experiências muito como cases, né? Muito isoladas. Aqui é uma realidade, são muitos hectares e tem diferentes lotos, né? A gente até fala, é um cornichão para cada tipo de solo. Então, tem cornichões adaptados a solos mais arenosos, a solos mais pesados, a solos rasos, né? A gente tem 4 milhões de hectares aqui de basalto, muito superficial, parecido com a nossa fronteira, né? E aí a gente tem um lotus, inclusive, chamado Inia Lotus Basalto, né? Que é adaptado, então foi selecionado aí para esse ambiente, um ambiente desafiador, um ambiente, né? Os lotos, as leguminosas, em geral, sempre se falou, né? Em tudo muito controlado, o pH, né, adubações e tudo mais, e aqui a gente tenta adaptar os sistemas produtivos, né, fazer isso de uma forma fácil ao produtor, né, as semeaduras com drone, cada vez vem facilidades aí, e no INEA, né, a gente tem linhas de pesquisa que vem exatamente nisso que o Fábio estava falando, né? Então, a gente tem que medir, a gente tem que poder dizer para o produtor, isso diminui metano, isso diminui quanto, né? Dizer depois para o setor produtivo, e, enfim, medir, né? Colocar números e ter essas tecnologias para o produtor, tanto a tecnologia de produto, que é o cultivar em si, quanto do processo, né? Então, como conduzir esse lotus, quanto usar isso, é uma das nossas preocupações aqui. Muito legal, muito legal. Bom, e esses estudos do Lotus e das variedades forrageiras também são decididos dentro desse plano de estudo, vamos dizer, para os próximos 5 anos. Se define, vamos dizer, conforme o Fábio comentou, de que o objetivo é entrar nesses sistemas mais intensivos, com um nível de interferência menor, mas, acredito, agregando um ganho médio diário por animal, que é a qualidade desse pasto, né? Com menor, e ele mencionou a questão de uma maior tolerância a menor teores de fósforo, porque as leguminosas demandam do nível de fósforo maior, né? Então, isso é interessante. E como é que está a aceitabilidade do produtor extensivo, né, a essas variedades e como, vamos dizer assim, acredito que... E quanto está sendo a redução da idade de abate desses sistemas onde se introduziu o Lotus?
Perfeito. Eu vou começar e deixar o Fábio terminar. Aqui, os lotos, a gente geralmente chama de melhoramento, né? O melhoramento, muitas vezes, é por introdução de espécies ou por fertilização. Então, muito do melhoramento no Uruguai é feito através da introdução de leguminosas em campo natural. Isso se dá em uma proporção da área, né? Então, não é que a propriedade vai fazer isso em toda a área, se coloca aí 5%, 10%, né? O Lotus, o melhoramento entra, né, numa proporção de uma área e vai ser destinado, né, às categorias correspondentes. Então, isso tudo é pensado no sistema, né? Então, a gente está pensando essa tecnologia para algumas áreas, né, para fazer módulos de recria, módulos de terminação. Então, isso tudo sempre se pensa estrategicamente dentro de um sistema, muitas vezes de ciclo completo ou de cria, como isso vai aportar. Hoje, 60% do país é campo natural, né? Então, o campo tem uma importância imensa e ter essas tecnologias para ajudar o campo, né? Para a gente impulsionar aí de uma forma estratégica é muito importante. Mas eu vou deixar o Fábio fazer alguns comentários sobre como isso impacta no desempenho, né? Que tu estava perguntando dos animais, né? Perfeito. La propuesta, Pedro, es concreta. Mira, si tú quieres, los sistemas creadores son los más importantes en términos de importancia económica y importancia social. Entonces, esos productores, lo primero que tienen que mejorar es la eficiencia reproductiva. Después tienen que bajar la edad de entore de las vaquillonas. Después tienen que invernar sus propias vacas y vender vacas gordas y finalmente aumentar el peso de desmame de los terneros. ¿Está? Ese es el primer escalón, todo armado. El segundo escalón es que ya empiecen a engordar sus propios terneros. ¿Está? Ese ternero que pase de 200 kilos a 250 kilos, de 250 kilos a 350 kilos o 400, puede ir para un corral de encierre o sigue todo el proceso de invernada hasta los 500 kilos. ¿Está? Eso requiere por lo menos, ese proceso requiere por lo menos un 20% del área mejorada. Pero pensamos que esa área mejorada tiene que tener un área de pasturas permanentes, que le decimos nosotros, ACB, 5, 10%, pero el otro, mejoramientos de campo nativo. Bueno, ese es el paquete que nosotros estamos utilizando y que le estamos poniendo. Antes solo le poníamos el componente económico arriba del técnico, ahora también estamos midiendo la intensidad de emisión de ese sistema. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenemos una cosa interesante. Los sistemas nacionales de medición de gases de efecto de estufa, ¿no? Los inventarios que le llamamos nosotros, ¿no? Que tienen todos nuestros países, ellos negocian a nivel de organismos internacionales con el Acuerdo de París, la COP30, COP31, todo lo que vos quieras, ¿no? Pero el negocio privado para certificación actúa a nivel de un predio, de un ganadero. Entonces tenemos que tener lógicas que enganchen la visión país con la visión de cada productor y que ese productor se enganche en todos esos sistemas de certificación y de diferenciación. Y ahí la base forrajera es clave para lograr ese objetivo. Muito concreto, como falaste, né? Muito claro o objetivo que a introdução do Lotus deve gerar, né? Aumentar a eficiência reprodutiva do rebanho, aumentar a sua taxa de desfrute, ou seja, o percentual de animais que deve ser vendido, aumentar o peso desse animal gordo ao gancho, e aí decidindo se esse animal vai ser mais pesado ao gancho por uma dieta de confinamento ou por uma dieta a pasto com maior peso. Muito interessante, Fábio, muito obrigado por compartilhar essa clareza e muito interessante ver o quão alinhados estão nesse trabalho aí e vai ficar muito claro para a nossa audiência enxergar a importância de uma introdução forrageira, seja era o Lotus ou qualquer, mas é sempre interessante ter essa ótica sobre qualquer tecnologia que introduzimos dentro do nosso sistema, o impacto aislada, né, como os amigos uruguaios falam, porque hoje a gente sabe que o impacto ele é de médio a longo prazo no sistema de produção, então a gente tem que analisar o impacto dessa tecnologia em toda a estrutura de rebanho de uma fazenda e, por consequência, no resultado ao longo dos anos, e não somente no primeiro ano no qual ela é introduzida.
Bom, infelizmente, né, nós estamos chegando no nosso tempo. É um episódio para fazer parte 1 e parte 2, não, Guilherme? Porque tem muito conhecimento, como eu falei, é um divisor de águas esse episódio. Fernanda, te agradeço demais, Fernanda, por o esforço e sugestão em a gente poder conversar com o Fábio, né, com essa simplicidade e clareza nas informações que passa. E a gente fica à disposição aí para vocês passarem as mensagens finais de cada um de vocês. E a gente seguramente aí vamos ter outros episódios aí, seja com o Fábio ou mesmo com outros pesquisadores, porque eu já faço uma inconfidência aqui, na conversa com a Fernanda, ela comentou que tem uma série de assuntos que o INEA pode compartilhar com a nossa audiência e vamos molestar um pouco mais para que a gente possa conversar sobre esses conhecimentos que eu creio que quem desenvolve o conhecimento e busca estar tanto tempo na pesquisa, seguramente não quer guardar somente para si esse conhecimento, e sim compartilhar com toda a sociedade. Fico à disposição para ouvir vocês e, mais uma vez, muito obrigado, muchas gracias e muito rico todo nosso... Perfeito. Talvez a minha mensagem final, Pedro, que eu te comentei, a gente está num ano-chave, né? Um ano 2026 foi declarado pela FAO o ano dos pastiçais. O Uruguai é o co-organizador, né? O vice-proponente, junto com a Mongólia. Então, a gente vai ter uma série de atividades, então fica o convite para o teu público que está nos ouvindo para vir ao Uruguai. Nós vamos ter um encontro do Grupo Campus, agora no final do ano, lá em Paysandu. A gente tem agora o Agro em Punta, tem muitos brasileiros vindo, né? Já é a terceira edição. Tem vários espaços, né? Aqui tem uma exposição muito famosa, né? Expo Prado. A gente tem vários fóruns que são sempre interessantes para o teu público brasileiro, né? Tá conhecendo esse país que é tão bonito e tão próximo. Da minha parte, muito obrigada por esse segundo convite, Pedro. É sempre bom, um retorno sempre significa que a primeira vez foi interessante. E para mim, quando tu me falou em ganaderia, eu disse, eu não sou a pessoa, eu sou a pessoa das pastagens, mas quem come o pasto que a gente produz é a ganaderia. Então, eu disse, eu tenho uma pessoa para te indicar, e aí eu já agendei um e-mail para o primeiro dia que ele retornasse, né, da sua licença aí de férias, para a gente já agendar e começar a abrir esse ano, né, compartilhando essas informações. Acho que o Fábio é uma pessoa-chave na nossa instituição, eu aprendo muito com ele, uma pessoa que foi presidente, uma pessoa, um líder nato, está liderando projetos, ensaios de largo prazo, é uma pessoa ativa na nossa América Latina, né, presidente da ALPA, me corrige depois, Fábio, é uma pessoa que está conectada, então, conosco no Brasil e em outros países de forma muito ativa, né, e sempre propondo, sempre com uma visão, um horizonte, como é o nome do teu podcast, muito amplo. Então, é um luxo estar com o Fábio. O Fábio foi orientado do Hodgson, na Nova Zelândia, famoso. Então, é uma pessoa bárbara, é uma honra de ser colega dele e hoje poder dizer isso aqui ao lado dele, né? A gente está na mesma sala. Então, foi muito legal participar. Obrigada, Pedro, pela oportunidade. E deixo agora o Fábio terminar a fala dele. Muchas gracias, Fernanda. No merezco tanto así, pero es un placer estar con gente tan joven y tan trabajadora, pero inspirada, es clave, ¿no? Te mantiene joven. Ahora, los invito a ti, a mí y a todos los oyentes a pensar cómo va a ser el ganadero, el pesquisador, el productor, el extensionista, digamos, el encargado en el 2030. Se dan cuenta que el desafío es impresionante. Y espacios como los que ustedes tienen, Guillermo y Pedro, son importantes, porque trayendo gente distinta, no hay que rodearse de gente igual a uno, hay que traer gente distinta, nos hacen pensar, porque dentro de 5 o 6 años este mundo va a ser totalmente distinta, la ganadería va a ser distinta y nosotros tenemos que adaptarnos. Hoy el gran desafío para mí es que el sistema productivo y todo lo que involucra tiene que alinearse 100% con el mercado. Si logramos eso y nos adelantamos a las tendencias, vamos a tener naciones muy ricas, ganadería muy rica y todos vamos a ser más felices.
Perfecto, perfecto. Sí, impresionante. Estamos buscando hacer um episódio que creio que confirma isso que falaste, com uns rapazes brasileiros que moram em Zurique, na Suíça, e tem uma empresa de inteligência artificial, né? Que bueno. E aí para a gente, porque vamos dizer, nós que somos de lá ganaderia, né? Para nós inteligência artificial só que a gente sabe que não é mais. Hoje a inteligência artificial está numa série de indústrias, inclusive, por exemplo, temos clientes que colocaram câmeras dentro dos pavilhões da indústria e essas câmeras sinalizam que quanto tempo estão aqueles funcionários conversando, né? Quanto tempo levou para fechar uma caixa de papelão, né? Quanto tempo o funcionário foi no banheiro e voltou, né? Isso tudo são coisas que teria que ter um gerente lá para medir, né? E hoje o gerente está ocupado com outra coisa, mas e isso é o que chega. Virtuais, né? Talvez o alambrador um dia vai seguir de outra forma, porque a gente vai ter novidades. Sim, o 2030 tem que ser diferente, né? Tem que ser diferente. Tem que ser. E a velocidade, né, Fábio? Eu creio que o Fábio deve conhecer, não sei se conhece o Francisco Villa, Fábio. A Fernanda conhece, né, Fernanda? E o Villa, eu me lembro, em 2009, numa jornada do Nestor, na época eu estava fazendo o mestrado, e eu fiquei responsável pela condução dele, buscar ele no hotel e jantar com ele e tal. E hoje somos amigos, e eu me lembro em 2009 ele falando: Pedro, hoje uma informação leva de 3 anos normalmente para ser gerada. Vai chegar no momento que essa informação, o novo conhecimento vai ser gerado em 1 hora. E nós estamos chegando muito perto disso, né? E agora fica muito claro a gente entender essas mudanças. Então, Fábio, na tua fala, para mim ficou muito... e todo a trajetória que vem contando, ficou muito claro como olhar para a sociedade é importante. A pecuária não está sozinha, ela faz parte de uma sociedade. A gente olhar para esses movimentos e entendê-los é fundamental para que ela evolua e surfe essas ondas ou as olas, né, que o mercado vai nos apresentar. Mais uma vez, muito obrigado pela participação e tempo dedicado de vocês. Seguramente o Horizonte Agrocast passa por um novo patamar depois de ter esse episódio com vocês, e espero a gente poder viajar mais ainda por esse país uruguaio. Fernanda, nossa embaixadora brasileira uruguaia lá, e Fábio, fantástico na humildade e clareza da informação. Guilherme, fala... sim, ó. Nos pueden venir a comer un churrasco, Guilherme y tú, acá. Vamos sim, vamos, não precisa convidar você. Agora, com certeza. Agora falou churrasco. Então, Carne uruguaia ainda, né, Pedro? Como é que vai se recusar um negócio? Não pode. Não, de jeito maneira. Guilherme, tá contigo a bola, faz o fechamento e é só agradecimento. Só agradecimento, disse bem, Pedro. Muito bem, então esse foi o Horizonte Agrocast número 49, com o tema do campo natural ao mundo, o papel do Uruguai em aportar proteína de qualidade. Vou reiterar aqui as palavras do Pedro, foi um episódio de subir, de elevar o patamar do Horizonte Agrocast, então quero mais uma vez agradecer a presença e a participação do Fábio Montossi e da Fernanda Gomes Mugen. E nos despedimos, como sempre, com o convite para que vocês nos sigam no Instagram, no TikTok, através do @Horizonte Agrocast, e também no YouTube e no Spotify da Pecuária PRM. Como eu já falei, toda quinta-feira tem um novo episódio do Horizonte Agrocast, que conta com o apoio de Veterinária Marca e Sinal, Diamaju Agrícola, Frigorífico Pinhal, Agrocomercial Saúde e Nutrição Animal, Accelerated Genetics, Agropecuária Moresco, Ouro Fino Saúde Animal e MSD Saúde Animal. Não esqueça que a sua participação é muito importante. Deixe então seu comentário, sua sugestão, sua crítica em qualquer um dos canais disponíveis e que você estiver acompanhando qualquer tipo de conteúdo aqui do Horizonte Agrocast. Agradecemos a sua audiência e esperamos você no próximo episódio do Horizonte Agrocast, este que é um projeto da Pecuária PRM para ampliar os horizontes na produção rural, algo que fizemos literalmente hoje no episódio número 49. Até a próxima semana.
Tchau, tchau.